Obsessão oculta. Na parte final de nossa reunião de 17 de novembro de 1955, fomos novamente honrados com a visita do Dr. Dias da Cruz, que nos brindou com brilhante ensinamento alusivos à obsessão oculta. Meus amigos, elaborando alguns apontamentos em torno da obsessão oculta, cabe-nos recordar que sugestão, a rigor, é a influência que a ideia positiva do magnetizador desenvolve sobre a mente passiva do hipnotizado, criando nele estados alucinatórios, dos quais podem partilhar todas as potências do seu cosmo orgânico. Justo ponderar, contudo, que o fenômeno não é privativo de escolas especializadas ou dos grandes magnetologistas do passado ou do presente. Qual acontecia em recuadas épocas nos templos de iniciação egípcia, a sugestão ainda hoje se reveste de inconcebível importância em todos os planos de nossa vida, mesmo porque toda a vida, no fundo, é processo mental em manifestação. Desde a mais remota antiguidade, a Goécia ou magia negra, filha da ignorância, dela se vale para estabelecer entre os homens o domínio dos seres que se bestializam nas trevas. E o culto à suprema divindade ou à religião, filha dos mais altos ideais da humanidade, dela se aproveita para garantir o serviço de sublimação das almas por intermédio da comunhão com as forças da luz. Como é fácil apreender, repetimos. O papel da sugestão é de incalculável alcance em todos os episódios de nossa marcha nas províncias da evolução, particularmente nas faixas da experiência terrestre, de vez que o tempo da alma encarnada se divide em duas fases distintas: a vigília e a hipnose, ou seja, sensório desperto e sono físico. Não desconhecemos que o homem, examinado em seu aspecto puramente fisiológico, pode ser definido como sendo uma bateria complexa, associando e desassociando cargas de eletricidade, porquanto traz consigo, em expressiva porção, ácidos e álcalis, metais e metalóides, com diversos valores químicos, cujas trocas asseguram o metabolismo eficiente dos recursos hormoniais.
Indiscutivelmente, o regime alimentar e a respiração, a temperatura e a ginástica são fatores que podem provocar sensíveis alterações na harmonia elétrica da criatura humana. Entretanto, a causa da renovação para o bem ou da perturbação para o mal reside em cada um de nós, de maneira mais íntima, nas correntes de ideias a que nos ajustamos. Qual ocorre a matéria que se transforma incessantemente ao impacto de raios múltiplos nos reinos inferiores da natureza? O espírito se adensa na sombra ou se subtiliza na luz sob o império dos raios mentais que elege para combustível de suas emoções mais profundas. Reportamo-nos a semelhantes considerações para salientar o impositivo de nossa vigilância em todos os estados passivos de nossa alma, porque através da meditação e do sono assimilamos de modo imperceptível os pensamentos que nos são sugeridos pelas inteligências, desencarnadas ou não, que se afinam conosco, e se não nos guardamos na fortaleza das obrigações corretamente cumpridas, caímos sem dificuldade nas malhas da obsessão oculta, transformando-nos em agentes da irresponsabilidade e da cegueira de espírito, por despenhar-nos inconscientemente em desequilíbrios imanifestos, cujos resultados somente se expressarão mais tarde pelos princípios de causa e efeito nos torturados labirintos da patogenia obscura em nosso campo individual. Lembremos-nos assim de que se o obsediado confesso é alguém armado pela aflição e pelo sofrimento para o combate contra as forças da treva, a vítima da obsessão oculta muitas vezes é a loucura mascarada de bom senso, acarretando por onde passe desastres e problemas morais para si e para os outros. É por esse motivo que, convidando-vos ao nosso permanente programa de oração e estudo nobre, de fraternidade e de serviço constantes, a fim de que estejamos sob a regência das sugestões de cima, encerramos nossas breves anotações, rememorando as inesquecíveis palavras do apóstolo Paulo, no versículo 14 do capítulo 5 de sua carta aos Efésios. Desperta, tu que dormes, e levantando-te dentre os mortos, o Cristo te esclarecerá. Boa noite, meus amigos. Um abraço do companheiro e servidor Dias da Cruz. Deus te pague, meu irmão, pelo seu retorno de Jesus. Palestra educativa. Na noite de 16 de fevereiro de 1956,
Fomos felicitados com a visita do nosso amigo espiritual Pascoal Comanducci, que foi um médium extremamente devotado à causa do bem, cuja palavra passou a fechar a palestra educativa aqui expressa. Pessoalmente, eu conheci o Pascoal Comanducci. Descendente de italiano, morava ali na rua Carangola, no bairro Santo Antônio. E uma coisa que me impressionou, ele conversando, a voz dele era horrível. Em Minas a gente fala, você tem voz de taquara rachada. E ele era portador de uma enfermidade que transformou o rosto dele. Uma figura assim, um tanto estranha. E a voz dele era muito feia. Estão assim. Ele recebia uma entidade, uma irmã de caridade, que ela cantarolava uma Ave Maria de uma beleza inefável. Então, aquele médium, com aquela voz horrível, a voz era de um soprano encantador. Posteriormente, entrando numa casa de disco, encontrei o disco. É uma Ave Maria de Soma. O bonito, o que me encantou, estava nos primórdios do meu conhecimento doutrinário, era ver aquele homem com uma voz tão feia. Quando vinha essa moça, não me lembro o nome da irmã de caridade. A voz era uma voz feminina, de soprano, sublimemente encantadora. Pascoal Comanducci. Médium muito conhecido em Belo Horizonte. Meus amigos, Jesus conosco. Se há entidades desencarnadas que obsediam as criaturas humanas, temos criaturas humanas que vampirizam as entidades desencarnadas. Isso é extremamente sabido. Morando hoje, porém, no mundo dos espíritos, francamente, não sei onde é maior a percentagem daquelas mentes que se confiam a semelhantes explorações no domínio das energias psíquicas. Se da Terra para o além-túmulo, se do além-túmulo para a Terra. Daí a necessidade do mais amplo cuidado em nossas instituições espíritas cristãs, pela facilidade de que dispomos no intercâmbio com aqueles que nos precedem os passos na jornada do sepulcro. Temos como garantia da pureza de nossos princípios a codificação do missionário excelso que no século passado se entregou de alma e corpo ao grande apostolado de exumação dos princípios evangélicos para ofertar-nos no mundo, em nome do Cristo, a nossa edificação de fé construtiva e redentora. Ainda assim, somos largamente tentados a favorecer a movimentação descendente do serviço que devemos à humanidade e que significa trabalho a nós mesmos, de vez que o menor esforço é uma espécie de tiririca no campo doutrinário em que fomos situados para aprender
e servir. Em plena fase de nossa iniciação no conhecimento espírita, habitualmente tomamos contato com amigos desencarnados, detentores de conhecimento menos elevado que o nosso, aprisionados em lutas mais intensas que as nossas, e que se nos ajustam ao modo de ser e de viver através dos fios da afetividade, nem sempre bem conduzida, porquanto de imediato somos induzidos aos problemas dos favores. E se há tantos desencarnados com a vocação da sanguessuga, há muitos companheiros na carne com a vocação da chupeta. E ao invés do trabalho de reedificação de nossos próprios destinos, muitas vezes somos vítimas de nossas próprias distrações, criando desajustes que aparentemente inofensivos aguardam-nos amanhã, à feição de grandes desequilíbrios. É necessário intensificar em nossas arregimentações idealísticas, em nossas casas de ação espiritual. É indispensável estabelecer dentro delas um vasto trabalho de estudo e de discernimento, para que a embarcação de nossos princípios não permaneça a matroca sobre as águas traiçoeiras da mistificação. Não encontramos nos livros de nosso codificador qualquer endosso a determinados tipos de requisições ao mundo espiritual. Não vemos Allan Kardec organizando reuniões ou círculos de prece para atender a comezinhas questões da vida humana, questões essas que expressam lições que precisamos superar com os nossos testemunhos de fé e de serviço reconstrutivo. Não encontramos nas páginas imortais do Evangelho fonte mater do Espiritismo, em suas linhas essenciais e puras, qualquer atitude do Cristo que possa servir como padrão a despautérios ou a desequilíbrios, tantas vezes esposados por nós, os desencarnados e os encarnados, em nome da nossa excelsa doutrina. De certo, observamos o nosso divino médico cercado por doentes que reclamavam alívio. Vemo-lo seguido de mães sofredoras
de crianças sem lar, de velhos sem esperança, de mutilados, que se entregavam ao desânimo e ao desalento, suplicando luz e coragem, amparo e energia, de modo a superarem as próprias fraquezas. E observamos o Senhor distribuindo o remédio, o socorro moral, a consolação, a palavra amiga, a frase salutar, o sorriso de amor, a prece reconfortante e a atitude compassiva com todos eles. Entretanto, nunca vimos o nosso eterno amigo cogitar de propinas materiais em benefício dos aprendizes da Boa Nova, junto de romanos influentes. Não lhe observamos a fé, procurando impetrar o socorro celeste para matrimônios forçados, para a solução de querelas na justiça humana, e muito menos para quaisquer assuntos de natureza inferior e atinentes à experiência carnal, servem simplesmente como recurso de aprendizado, como ensinamento e como prova que a nossa alma, enquanto na Terra, é chamada a vencer, a fim de aliciar novos recursos para os seus tesouros de experiência e conhecimento. Eis porque, meus amigos, voltando ao nosso ambiente de ação espiritual e na posição de médium e de companheiro do espiritismo que fomos, estamos agora na posição do aluno que adquiriu conhecimento por si e que hoje pode afiançar, pode assegurar a todos vós de que qualquer displicência da nossa parte gera problemas muito difíceis para a nossa vida no além, de vez que determinadas soluções se reclamam amor, exigem também fortaleza de ânimo para serem liquidadas com a dignidade precisa. Não podemos escorraçar os que pedem favores, muitas vezes com vistas à delinquência. Mas não podemos contemporizar com a perversidade que muitas vezes lhes dita os desígnios. De certo, não podemos abraçar a tolerância para o mal, mas não podemos fugir à paciência em benefício das vítimas do mal, para que o espinheiro do mal seja extirpado da região de serviço em que o Senhor nos localiza.
Muitos daqueles que hoje indagam pela possibilidade de cooperação inferior, amanhã podem solicitar uma bênção real do céu. Daí a nossa condição de ítems da caridade entre desencarnados menos esclarecidos e amigos humanos menos prudentes, menos avisados. Daí o imperativo de muita serenidade, de muito discernimento no Evangelho do Senhor e nos princípios basilares de nossa doutrina redentora, para que não venhamos a escorregar no desfiladeiro das sombras. É necessário estender mãos abertas e fraternais aos infelizes que se fazem vítimas da ignorância e da má fé. Mas é indispensável que nosso coração não se manque aos propósitos menos dignos de que são portadores, a fim de que estejamos no Espiritismo e na mediunidade atentos aos nobres deveres que nos prendem aos compromissos assumidos. Na vida espiritual encontrei muitas dificuldades, muitos problemas que até hoje são difíceis de liquidar, não obstante a nossa fé. É por isso que, nos comunicando convosco nesta noite, solicitamos a todos os companheiros, presentes e ausentes, cautela contra o menor esforço, a erva daninha, o terrível escarracho que nos ameaça no santuário de manifestações. É por isso que vos pedimos estudo e boa vontade. Não é simplesmente o ato de ler, porque não valeria nos problemas de nutrição tão somente o ato de mastigar. É necessário o discernimento, é indispensável a meditação e, sobretudo, a aplicação das lições aprendidas, assim também como é imprescindível a digestão, a assimilação, para que o alimento consiga sustentar o corpo de carne na terra. A alma, igualmente, necessita incorporar a si própria os recursos que lhe são administrados pela providência divina através das divinas instruções que fluem do Evangelho, que fluem da codificação kardeciana, que fluem das mensagens de elevado teor, que nos visitam nas consciências e os corações, para que nosso espírito esteja realmente em dia com as obrigações que lhe cabe cumprir. Procuremos assim a nossa posição de aprendizes fiéis do Cristo e de trabalhadores leais da nossa causa, porque, segundo as facilidades do intercâmbio estabelecidas em nossos templos de caridade e de fé viva, ou faremos do Espiritismo um oráculo tendencioso e tumultuário para a satisfação de baixos caprichos humanos, ou faremos dele um grande santuário de nossa
ascensão para a vida eterna através da sublimação da nossa vida interior. Que Jesus nos abençoe.